Olá, eu sou o professor Herbert e hoje eu vou falar um pouco de ondulatória, mais especificamente do som, acústica. Eu já falei das ondas eletromagnéticas, então eu dei um exemplo de cada tipo de onda eletromagnética. Falei também do novo estudo que saiu que os cachorros eles são sensíveis a infravermelho, ou seja, os cachorros conseguem enxergar à noite com o focinho, eles têm acesso ali, eles têm anteninhas que conseguem captar o infravermelho, né, que são ondas emitidas por calor, então eles têm sensor de calor. Só que quem quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Agora eu vou prosseguir falando de onda, só que eu vou falar de um tipo diferente de onda, que é uma onda mecânica, né? Então eu também já expliquei a diferença entre onda eletromagnética e onda mecânica, e agora eu vou falar mais especificamente de ondas mecânicas e mais especificamente do som, que é uma onda que se propaga, né? Que se propaga por meios materiais, não só o ar, como muita gente imagina, né? Mas o som ele se propaga por diversos meios materiais, se propaga pelo concreto, por exemplo, pelo vidro, pela água, inclusive em materiais sólidos ele se propaga com uma velocidade maior do que com o ar, né? Porque como ele se propaga pela vibração das moléculas, as moléculas dos sólidos estão mais juntinhas ali, então ele tem mais facilidade de se propagar do que no ar, onde as moléculas estão dispersas. Mas então, o som sendo uma onda, né, ou seja, o transporte de energia, uma oscilação que se propaga no espaço, no caso do som, se propaga através de um meio material, aí o nosso ouvido está preparado para ouvir esse meio material, o ar, né, o ar que traz essa vibração para o nosso ouvido. Ele se propaga com uma certa frequência, né? Então cada som vai ter uma determinada frequência que tem a ver com o número de oscilações por segundo dessa vibração, né? Desta onda. E no caso do ouvido humano, a gente consegue ouvir só determinada faixa dessa frequência, que é dos 20 Hz até os 20.000 kHz. Essa é a frequência que o ouvido humano consegue captar, consegue ouvir o som. Antes dessa frequência existe o infrassom, né, que são frequências baixas, né, que a gente não consegue ouvir, mas o som está existindo da mesma maneira, só que a gente não consegue captar de acordo com o nosso ouvido, com a nossa adaptação. Já existem animais que conseguem se comunicar, por exemplo, com infrassons, que é o caso das baleias, é o caso das girafas, elas conseguem escutar infrassom. E aí entra na nossa banda, que é dos 20 aos 20.000, que é o som, e depois dos 20.000 Hz vem o ultrassom, que são as frequências maiores do que a nossa audição consegue captar. E aí também existem alguns animais que conseguem ouvir mais, né, do que a gente. Aí é o caso dos cachorros, por isso que cachorro tem um ouvido muito sensível. Quando tem fogos, por exemplo, eles se escondem, né? Eles ficam assustados. Mas, enfim, antes de aprofundar, vamos ouvir então a altura, ou seja, a frequência audível do ser humano. Vamos ver essa frequência aumentando desde os 20 Hz até os 20.000 Hz. Então perceba que ela começa um som bem grave, né? E outra coisa também que eu quero diferenciar aqui nesse vídeo é a definição de altura e volume, né? Que são coisas diferentes e no dia a dia a gente utiliza como se fossem sinônimos, altura ou volume, né? A gente fala, abaixa esse som, aumenta esse som. Na verdade a gente está usando um termo errado, né? Mas vamos ouvir lá.
Então perceba que o que variou aí foi a frequência. Então vocês dá para vocês notarem que a onda ela vai ficando cada vez mais rápida, né? Ou seja, a frequência vai aumentando, o número de oscilações vai aumentando e o som vai ficando mais agudo, né? Ele começa bem grave e ele vai ficando bem agudo, tanto que chega até a machucar os ouvidos. E aí chegando perto do 20.000, aí tem gente que até um pouco antes já não consegue ouvir. Chega no 15.000 a pessoa já não consegue ouvir ali, porque o ouvido não é tão apurado. E o que eu quero que vocês entendam é que essa grandeza, a frequência, ela tem a ver com as notas musicais, ela tem a ver com a altura, ou seja, frequência e altura são sinônimos, é a mesma coisa. Quanto mais rápida for a onda, quanto mais oscilações ela tiver, maior é a frequência e ela é mais alta. Só que esse mais alto não é, por exemplo, você aumentar o volume do rádio, né? Por exemplo, quando a gente fala, baixa o rádio, ou diminui o rádio, diminui o som, né? A gente está usando o termo errado. Quando a gente está aumentando o som, quer dizer que é isso que aconteceu aqui nesse gráfico. O som ele vai ficando mais rápido e a frequência dele vai ficando maior, ou seja, ele vai ficando mais agudo. Então, aumentar o som quer dizer deixar o som mais agudo, que foi o que aconteceu aqui nessa amostra. E ao contrário é a mesma coisa, você diminuindo o som quer dizer que você vai deixar ele mais grave, né? Então por isso que, por exemplo, existe aquele instrumento chamado baixo, né? Por que ele chama baixo? Porque as notas dele são bem graves, né? Ele tem notas bem graves, então a gente chama de baixo, né? Porque são notas baixas, ou seja, notas com baixas frequências e notas graves, né? Porém, o volume é uma outra coisa. Então, quando a gente fala em aumentar o volume do som, aí é uma outra coisa. Você pode estar com a mesma nota, com a mesma frequência, né? Então, por exemplo, você está, sei lá, um Lá, né? Uma nota, uma frequência específica, você vai aumentar o volume ou diminuir o volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai aumentar a intensidade daquele som, a energia daquele som. Você vai aumentar isso, vai no gráfico ali, a onda ela vai ficar com uma amplitude maior, como eu vou mostrar aqui, como a gente pode ver no gráfico, a amplitude é maior. Então o volume, isso eu quero que vocês não esqueçam, volume é diferente de altura, tá? Altura é frequência, né, que é alto, baixo, grave, agudo, que é a mesma coisa, né? Alto é agudo, baixo é grave. Então, altura e frequência que diz respeito a isso. E aí a gente pode ver ali na onda, a gente pôde ver na onda que isso é de acordo com a rapidez daquela onda, com o número de oscilações. Já o volume tem a ver com a intensidade, ele não varia, né, a frequência, ele não varia aquela rapidez, a onda fica sempre desenhada da mesma forma, porém é a amplitude da onda que vai ser um pouco maior. Eat this. E o volume é medido em decibéis, né? Então por isso que quando, sei lá, o policial é chamado lá na casa de alguém que está dando uma festa, fazendo muito barulho, o vizinho liga lá reclamando, ele vem com um aparelho que mede os decibéis, né? Para saber se está tendo, se o volume está muito alto, né? Se está atrapalhando a vizinhança. E aí eles precisam, a unidade de medida que mede volume é decibéis. Sounds of silence. Nesse gráfico a gente pode ver aproximadamente qual que é a quantidade de decibéis, né, a intensidade
do volume em decibéis em cada situação aí do cotidiano. Então numa conversa, ou numa caixa de som, ou num voo de avião. E aí a gente consegue perceber mais ou menos, né, a ordem de grandeza de cada situação aí medida em decibéis. Se ultrapassar um pouco aquela ali do avião, já entra no limiar da dor, né? Aí o ouvido começa a doer, pode até sangrar se for um som com uma intensidade muito alta, com um volume muito alto. Mas para finalizar aqui, voltando a falar de ultrassom, né? Então aí já falando da frequência, não do volume, né? Isso que eu quero que vocês não esqueçam isso. Volume é uma coisa, frequência e altura é outra, né? Então voltando a falar lá da frequência e da altura, existe o infrassom, que como eu falei, existem alguns animais, baleia, né? A girafa, elas têm o ouvido que consegue captar esse tipo de som, e eles conseguem emitir esse tipo de som também, que pra gente é silêncio, né? A gente não conseguiria ouvir. E aí passando dos 20.000 Hz, entra na frequência do ultrassom, né? Que a gente conhece esse nome muito, que é usado na medicina, né? Então, por exemplo, quando uma mulher grávida quer saber o sexo do bebê, eles usam o ultrassom, que é a mesma coisa do som, né? Que a gente ouve, só que ele tem uma frequência além dos 20.000, então a gente não consegue ouvir nada. Então, por exemplo, se a gente está numa consulta dessa, a gente não vai ouvir aquilo ali, porém é a mesma coisa, é o transporte de energia ali na forma de ondulatória, e ele consegue entrar na barriga da mãe, né? Então ele vai lá, reflete no bebê e volta. Quando ele volta, a gente consegue mapear aquilo que foi ecoado, né? Então a gente consegue converter aquilo em imagem, e aí a gente tem uma foto do bebê ali, dá para saber o sexo do bebê. Então o ultrassom é muito conhecido na medicina, né? E além disso, uma curiosidade é que saiu um estudo que as plantas, elas também emitem som, e elas emitem um som nessa frequência do ultrassom, ou seja, as plantas falam. E quando as plantas elas estão sentindo dor, ou seja, quando estão cortando o caule dela, elas emitem esse som como uma forma de defesa mesmo. E além disso, quando ela está com sede também, quando está faltando água nas plantas, elas emitem esse ultrassom. A gente não consegue ver e ouvir, né? Mas já foram lá com aparelhos e conseguiram captar que elas se comunicam através de ultrassom, umas com as outras, né? E também com insetos, porque insetos tem insetos que conseguem captar ondas nessa frequência. Tá certo? Então essa aula ficou mais para a gente diferenciar então a altura de volume, né? A altura sempre tem a ver com a frequência, alto, baixo, e o volume, que tem a ver com a intensidade sonora, a energia sonora. E aí na próxima aula a gente vai falar do último conceito aí da acústica, que vai ser o timbre.